Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Pux, sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer a segunda parte do nosso vídeo falando a respeito dos bancos, né? Eu vou inclusive deixar aqui na descrição a primeira parte, nós fizemos há 2 semanas, e hoje vamos falar do restante desses bancos, né? Lembrando que nós fizemos um panorama de longo prazo e também de médio e curto prazo para os bancos, especialmente os grandes, e que hoje existe uma oportunidade muito boa, principalmente aí nos grandes bancos, quando a gente fala de pagamento de dividendos, né? A crise impactou demais nos resultados quando a gente olha em termos de provisões, e os bancos, em função disso, pagaram menos dividendos, né? Por outro lado, mesmo com a concorrência aumentando, quando a gente olha de 3 a 5 anos, os grandes bancos vão continuar mandando no mercado de crédito. Hoje eles têm aproximadamente 80%, 85%, já foi mais, mas ainda é bastante relevante quando a gente fala da parte de empréstimos, né? E os bancos também têm coisa para enxugar, fechamento de agências, enfim. Então, tranquilamente, eles podem manter o ROI na casa aí de 20%, Santander, Bradesco e o Banco do Brasil, um pouco menos, né? O Banco do Brasil aí na casa de 15% a 18%, mas Itaú, Bradesco e Santander tranquilamente na casa de 20%. E claro, a gente aproveita também para comentar os bancos menores, né? E bancos que fazem algumas coisas diferentes, né? Como os bancos de investimento, como é o caso do BTG, como é o caso do BR Partners, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu lembro que na nossa carteira de dividendos nós temos algumas empresas do mercado financeiro, né? E também temos aqui exposição a bancos, já foi maior, mas ainda temos, né? E como eu falei, o grande atrativo. E para os outros bancos, né, ou fintechs, enfim, a gente tem possibilidade aí também de ver um crescimento bom, né? Eu vou deixar aqui para vocês as nossas carteiras de longo prazo, lembrando que todas elas são de baixo giro, aí com 10 minutos por mês o investidor consegue acompanhar. E aqui na descrição, além dos nossos contatos, eu vou deixar o cupom que dá até 20% de desconto nas nossas assinaturas, né? Vocês podem entrar aqui na descrição que vai estar tudo disponível. Essa tabela aqui eu tinha colocado no outro vídeo. Eu não mudei a tabela, não pedi para o pessoal da análise mudar a tabela, até para a gente comparar com os mesmos números, né? Porque isso aqui com certeza mudou um pouquinho. Nós tivemos algumas empresas a mais aqui divulgando os resultados trimestrais, tivemos variação das ações, e esses indicadores de mercado aqui, claro, eles acabam se alterando, né? Então, no outro vídeo nós paramos aqui no BMG, que inclusive eu comentei, é o único banco que de fato a gente não recomenda em função dos riscos aqui de passivo, né? Principalmente ligado à questão do consignado. Aqui nós temos o banco BTG, né, pessoal, que já tem múltiplos um pouco mais elevados do que os outros, principalmente quando a gente compara aqui o preço sobre o valor patrimonial, mas já é diferente, não é um banco como o Itaú, né? É um dos principais bancos de investimento aí da América Latina, né? Nós tivemos, claro, todo aquele problema com o André Esteves, então isso acabou atravancando um pouco o crescimento do banco, porém, né, é um banco aí que já está competindo diretamente com a XP, tem esse modelo também de assessoria de investimentos, e é forte em várias outras áreas, investment banking, a parte de gestão, wealth, sales and trading e assim por diante, né? O BTG vem divulgando bons resultados e é uma boa opção, né, para aquele investidor que gosta do setor bancário, mais focado nessa parte de investimentos, né? Isso aí vai crescer pra caramba. Hoje, quando a gente pega os principais bancos, por exemplo, na parte de gestão, eles estão muito acima dos outros, né? E cada vez mais esses bancos independentes, vamos dizer assim, esses menores, BTG gigante, mas perto do Itaú todo mundo é pequeno, tem uma possibilidade grande de crescimento, né? E o BTG também tranquilamente entrega retornos, quando a gente olhar em termos de ROI, o resultado dele ok, em retornos aí acima de 20%. Nós temos o Banco Pan aqui, que eu comento bastante sobre ele, né, pessoal? Lembrando que o Banco Pan era do Silvio Santos, né? A época do Silvio Santos junto com a Caixa Econômica Federal, e nós tivemos aquele problema gigantesco com o Banco Pan, né? O banco quase quebrou, depois nós tivemos a entrada do BTG e eles conseguiram reestruturar o banco fazendo vários aportes de capital. Eu gosto sempre de comentar sobre essa questão do Banco Pan,
porque na época eles esperavam recuperar em bem menos tempo do que demorou, talvez 2, 3 anos lá recuperar o banco, e quando a gente olha a completa recuperação dele, demorou em torno de 7 anos. E ainda assim, se vocês olharem os resultados do Banco Pan, vocês vão ver que lá no meio dos resultados ainda tem esses resquícios, né, daquela época, porque eles estavam com um CDB lá, tinham alguns clientes, ou um cliente que tinha um CDB bem acima da média do mercado, e ainda vai demorar alguns anos, né, para eles até se livrarem desse CDB, e aí o Banco Pan também já divulga um pouco os resultados um pouco melhores só em função dessa questão, né? Então, quando a gente vai pegar empresas que têm essa possibilidade de reestruturação, tem que ter esse cuidado, porque às vezes demora mais do que o esperado, né? Por outro lado, o Banco Pan é muito forte, ele tem muita experiência, principalmente nas classes C, D e E. Tem uma participação boa na parte de crédito, cartão consignado, financiamento de veículos é um dos maiores do Brasil, na parte de moto também, e tem essa questão do cartão de crédito. Tá? O BTG vê hoje o Banco Pan como estratégico, né? Tem uma possibilidade, quem sabe no futuro, inclusive, né, o BTG ficar com todo o Banco Pan, fechar capital, a gente não sabe, mas não é de se descartar. E eles têm feito um crescimento legal aí nessa parte digital, né? Inclusive tem alguns processos aqui do Banco Pan que são bem interessantes. A gente pega a contratação de consignado online, por exemplo. Acredito que hoje deva ser uma das melhores aí do mercado, tá? Aqui nós temos outro banco de investimento, né? O BR Partners, que é uma empresa nova na Bolsa. Foi fundado pelo Ricardo Lacerda, que é um baita empresário. É um cara que tem uma visão sensacional de mercado, e ele é muito mais parecido com o BTG, tá? Tanto que eles devem crescer nessa parte de gestão bastante também. Então tem o Investment Banking, tem a parte de mercado de capitais, Sales and Trade, tem a parte de investimentos também. Divulgou bons resultados agora no primeiro trimestre, né? A receita subiu em torno de 30%, Sales and Trade subiu, remuneração de capital, tudo veio positivo, com exceção da parte de Investment Banking que caiu um pouco, tá? E ele já tem um ROI bem mais elevado, já tem uma estrutura bem mais enxuta, tem negócios que são mais rentáveis, então ele pode entregar um ROI aí de 35% a 40%, né? Apesar de estar com 20%, ele pode entregar de 35% a 40%, tá? Temos aqui também o Banrisul, né, pessoal? O Banrisul, um dos poucos bancos aí que sobrou naquela época das grandes privatizações, que vários bancos aí trocaram de mão, né? Ainda na década de 90, todos os estados aí tinham os bancos estaduais, inclusive no Banrisul tinha a Caixa Estadual, Banrisul, e acabou ficando só o Banrisul. Apesar dele não ser um banco do tamanho do Bradesco, do Itaú, ele é muito mais comparável pelas próprias atividades que o Banrisul exerce, né? E além disso, o Banrisul tem aquela questão de ser responsável, né, pela cobrança de impostos, transferências de fundos do Estado, folha de pagamento do Estado e de algumas cidades, né? Então tem aquelas coisas que são obrigatoriedade, né, de fazer lá pelo Banrisul, tá? É muito difícil ter privatização, né, pessoal? Muita gente nos pergunta sobre isso, é praticamente improvável. Quem é gaúcho sabe que só de se falar em privatização do Banrisul, o pessoal já começa a chiar, né? Talvez se a situação do Estado tivesse ainda pior e eles tivessem que fazer uma privatização, eles fariam na marra, alguma coisa nesse sentido. Ainda assim, depende de política, a gente sabe sempre como é que é, tá? Então, muito dificilmente sairia. A parte de cartão de crédito já era para ter sido feito o IPO, até agora não saiu. E quando a gente olha, o Banrisul está muito atrasado nesses processos de melhoria, né, de produtividade, de eficiência. Quando a gente compara com o Banco do Brasil, então, né, que é outro banco estatal, é bem complicado, né? A gente preferiria muito mais hoje estar posicionado no Banco do Brasil do que no Banrisul em função disso. E divulgou resultados ruins, tá? Sem perspectivas aí de divulgar bons resultados. Não vai quebrar, não é disso que a gente está dizendo, né, pessoal? Mas divulga resultados bem abaixo aí dos outros bancos, como por exemplo o Banco do Brasil, que hoje parece bem mais atrativo aí do que o Banrisul, tá? Temos aqui também o Itaú, né, pessoal, que é fantástico. O Banco Itaú
é um banco aí que tem mais de 90 anos de história, ele sempre esteve na lista dos melhores, dos bancos mais rentáveis, não só no Brasil, mas do mundo. Está sempre lá encabeçando a lista também de marca mais valiosa. Tem presença em outros países como Chile, Colômbia, Paraguai, apesar da maior parte do mercado ser aqui no Brasil. E a principal característica, além dessa questão de eficiência muito forte, é a parte de ser uma gestão mais conservadora, né? O Itaú é caracterizado por ser mais conservador e várias pessoas, né, que já fizeram parte da gestão da empresa também foram caracterizadas por isso, como o Cândido Brecher, né? A gente pega lá a parte do Setúbal, os próprios Moreira Salles, que eram do Unibanco também, eles têm essa característica, tá? A gente espera já para os próximos trimestres menores provisões por parte do Itaú. A inadimplência está super controlada, né? Diferentemente aqui de Santander e Bradesco, que extrapolou um pouquinho, no caso do Itaú está super tranquilo. É um banco que tem uma precificação diferente normalmente. Normalmente ele tem PLs, PVPs e outros indicadores aí mais altos do que os bancos como o Bradesco, o Banco do Brasil e Santander, mas, né, para quem gosta de ser sócio de uma empresa mais conservadora, né, mais redondinha, o Itaú pode ser uma boa opção também. E finalmente aqui, né, pessoal, o Santander, que é o único banco internacional também que sobrou aqui no Brasil, né, assim como o Banrisul foi um dos poucos bancos estaduais. Ele tem escala global e o Brasil representa em torno aí de 25% a 30% dos resultados mundiais. Aí tem Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, mas o Brasil ele é o principal mercado em termos de resultado, né, para a matriz lá que fica para o grupo espanhol, né? Então o banco também atua em vários segmentos como os outros bancos, né? Banco comercial, o private banking, varejo, a gestora, né, cartão de crédito, enfim, e tem uma posição de destaque aqui na parte de banco de investimento, né? Inclusive quando a bolsa ali estavam fazendo vários IPOs, as emissões de dívida, enfim, o Santander está sempre envolvido aí nesses processos, né? E além disso é um banco que tem uma posição muito forte na parte de financiamento de veículos. O share aqui está entre 25% e 30% de participação nesse mercado, e eles devem continuar crescendo também nessa parte de financiamento de veículos. Tem um lado bom e tem um lado ruim, porque é mais arriscado aqui, tá? Tem outros segmentos que têm menos risco, né? E além disso, a gente já vê uma movimentação maior, não só do Santander, mas também dos outros bancos privados maiores, né, para financiamento de agronegócio, financiamento imobiliário, porque a gente já tem uma participação menor hoje dos bancos estatais e maior dos bancos privados aí nesses segmentos que vem aumentando, né? Tanto que no total que eu digo, né, hoje a participação dos bancos privados é maior que dos bancos estatais, e é outro banco aqui que tranquilamente pode entregar ROIs aí na casa de 20%, tá? Mas tem um risco mais elevado quando a gente olha a carteira de crédito ou para quem eles estão emprestando dinheiro, quando a gente compara aqui com os outros bancos, tá? Mas opção não falta, né, pessoal? Tem bancos para tudo que é gosto, né? E dá para montar uma carteira só com bancos, porque nós temos bancos com características diferentes, né? O ABC que trabalha mais com empresas de médio porte, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, que são esses bancos tradicionais, assim como o Banrisul, o Banco Mercantil, que é mais focado na parte do consignado e INSS, o Banco Pan também, que tem essa questão do BTG, e os bancos de investimento, né? Lembrando que o único mês que eu comentei que a gente tem mais restrição ao BMG, e em termos de resultado, que tem entregado resultados piores, é o Banrisul, tá? Hoje, como eu falei, porque muita gente pergunta isso, o pessoal da análise prefere, né, se for para ter um banco estatal, ter o próprio Banco do Brasil e não o Banrisul. E lembrando também, né, pessoal, que além dessas estratégias aí de longo prazo, nós temos as estratégias de médio e curto prazo, informações todas aqui na descrição, como o Swing Trade, que são operações de 2 a 10 dias, e o rastreador com operações aí de 3 a 6 meses, né? Todos aqui com resultados bem acima da média do mercado. E claro, como eu falo sempre, né? Entrem em contato com a gente e descubram aí como a Capitalizo pode ajudar vocês nos seus investimentos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!